Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma temporada do Biohackers Podcast Brasil. Hoje estou aqui com o meu colega, Dr. Ricardo Zimmermann. Ricardo, que felicidade, hein, que nós estamos. Precisamos voltar a fazer isso mais vezes. E nós vamos! Exatamente, já estamos fazendo, né, essa primeira gravação. Antes dessa primeira gravação, eu gosto de falar dos bastidores, né, porque as pessoas gostam de saber o que tem por trás dessas gravações. Então, assim, não é que a gente ficou, pessoal, todo esse tempo aí sem falar sobre biohacking, né? Inclusive, a gente faz isso todos os dias da nossa vida. Mas eu e o Ricardo, a gente sentou, conversamos, entendemos o que o pessoal estava querendo agora para essa próxima temporada. E a gente já vai adiantar agora nesse primeiro episódio dessa segunda temporada que tem muita coisa boa vindo por aí. Você quer dar um spoiler, Ricardo? Muita coisa, inclusive Biohackers Podcast Brasil, se chama assim porque a gente vai tomar esse país, Lu. A gente vai levar o biohacking para todos os cantos desse grande continente onde a gente vive. Exatamente. Então, essa é a primeira novidade, pessoal. Hoje nós estamos gravando aqui na nossa cidade, em Porto Alegre, mas nessa temporada nós vamos gravar no Brasil inteiro, porque nós queremos dar voz ao biohacking pro país inteiro e levar isso pro mundo, porque a gente sabe o quanto isso muda a nossa qualidade de vida, a nossa saúde, a maneira como a gente se relaciona conosco, com os outros e com o meio ambiente também. Claro, e a gente vai ter vários hackings nossos e vários convidados que vão tornar essa jornada fantástica. Muito especial, é isso aí. E aí, pessoal, para começar, a gente queria trazer de novo aqui para vocês, afinal, o que é o biohacking? Por que quando a gente começou a pensar em gravar um podcast, a primeira coisa que a gente sabia era o nome do podcast, porque nós tínhamos muito claro na nossa cabeça o que é que a gente queria trazer para vocês. Então, Ricardo, o que é biohacking? Biohacking é quando a gente finalmente entende o que nos faz envelhecê-lo. E se a gente finalmente entende quais os processos que nos deixam mais velhos, a gente pode manipulá-los. É sobre isso que é o biohacking. A gente se conhecer, conhecer o que nos deixa mais velhos, o que pode nos deixar doentes e dizer, olha, eu não vou encarar isso de forma passiva. Aqui não. Aqui eu vou modificar o que está acontecendo para acontecer de forma diferente. É uma chance que a gente dá para ser nossa melhor versão. Eu achei interessante que tu trouxe isso, Ricardo, porque, né, tu falou, entender o que é o envelhecimento, entender o que é a doença. E aí agora já vamos para um assunto que ele é muito interessante e muito polêmico. O envelhecimento é algo natural? É normal envelhecer e ficar doente? Qual que é a diferença desse envelhecimento ou dessa idade biológica que vai sim avançando, porque a cada ano nós nos tornamos mais velhos, mas a idade cronológica, biológica, quais são essas diferenças, assim, para a gente começar bem, já colocando, assim, né, os pontos nos is? Boa. Então, eu vou introduzir o pessoal para uma área minha de estudo que é a biologia evolutiva. A questão toda é que nós, os biohackers, somos, Lu, rebeldes. E a gente não quer bem aceitar as leis da evolução. Por quê? A evolução selecionou todos os animais para envelhecerem e morrerem. Isso ocorre porque se a gente tem um gene ou uma característica que nos traz alguma vantagem no início da vida, nos faz nos desenvolvermos, nos faz ficarmos fecundos, nos traz um benefício inicial, mas depois essas mesmas características, se mantidas, nos envelhecem e matam, toda a vida a evolução vai selecionar essas características, porque a evolução não está nem aí para os velhinhos. A evolução não se importa com quem não reproduz mais. Só que nós, na nossa rebeldia, vamos dizer para a evolução, aqui não mais. Aqui a gente vai ser contra-evolutivo se precisar, mas aqui a gente vai envelhecer bem. O biohacker é um rebelde que não aceita as regras que a evolução determinou para cima da gente. Então, pela lei natural da vida, seria natural envelhecer e ficar doente. É por isso que todos os animais envelhecem, ficam doentes e morrem. Porque é a lei da natureza.
todo esforço evolutivo é centrado nessas características que fazem o animal ficar maior, mais forte e reproduzir melhor. Só que todas essas características, depois que o animal envelheceu, ficou forte e reproduziu, se mantêm ativadas, levam ao envelhecimento, às doenças do envelhecimento e à morte. Essa é a teoria da pleiotropia antagonística. O que é isso, Lu? Começou um nome difícil aqui. Mas vamos uma entender. barbada, porque vão aprender algo que é fundamental para a evolução. A pleiotropia antagonista é quando você tem um traço, uma característica, que em dado momento da sua vida é bom, mas depois, Lu, se esse traço se mantém, ele te envelhece e mata. Por exemplo, atividade do hormônio do crescimento. Os animais que não têm hormônio do crescimento, eles vivem muito mais às custas de ficarem diminutos e inférteis. Já quem tem uma grande sinalização de hormônio do crescimento, fica grande, forte e fecundo, mas vive menos. Pessoas que são muito grandes, muito altas, tendem a ter uma vida mais curta. Bem interessante todos esses pontos. E aqui, pessoal, o que é muito interessante a gente trazer aqui quando a gente fala de um envelhecimento, então, porque a gente sabe que a expectativa de vida aumentou, né? Mas, junto com isso, e é sempre muito interessante a gente não escutar um dado isolado e entender aquilo como algo bom. Então, assim, pessoal, a expectativa de vida aumentou. Ah, que coisa boa. Tá, mas espera aí. Esse tempo a mais de vida é um tempo com qualidade de vida, é um tempo que a gente vai conseguir viver com funcionalidade, com plenitude, ou é aquele tempo de vida que a gente vai estar apenas sobrevivendo? Então, essa é a nossa ideia aqui no biohacking. É trazer um tempo maior de vida, mas com qualidade de vida. E não só para esse tempo maior de vida, é trazer qualidade de vida para o momento presente também. Claro, na nossa rebeldia como biohackers, a gente olha para a medicina e diz, medicina, vem cá, tu tá nos devendo. Como assim? Como assim eu tô devendo? Eu dupliquei a expectativa de vida. Há 100 anos atrás, vocês viviam 40 anos. Agora, vocês vivem 80. O que eu tô devendo? Tu tá me devendo esses 40 anos com qualidade. Perfeito. Você, medicina, não aumentou a qualidade de vida. Você prolongou a vida ou a sobrevida de quem está doente. E eu quero, pode apostar, aproveitar minha vida, Lu. E é isso que o biohacking vai ensinar para vocês. E é essa nossa nova medicina, né? E até o próximo gancho aqui que a gente vai falar, que é algo super, super, super importante, é essa questão de a gente enxergar a medicina como uma medicina que olha a prevenção, né? E que não atua só lá na cura, só lá, como eu costumo dizer assim, né? Tapando o sol com a peneira. Só tapando os sintomas. Porque os sintomas e os sinais que o nosso corpo dá, eles são sinais e sintomas de um corpo, de um organismo que é muito sábio, que está modificando algumas coisas para querer te mostrar que algo que não é legal está acontecendo. Se a gente simplesmente pega esses sinais e sintomas e, tampa o sol com a peneira, né? Usa ali alguma coisa para apagar esses sintomas, a gente vai deixar de perceber sinais inteligentes do nosso corpo. E sabe o que seria um sinal inteligente do nosso corpo aqui? Agradecer aos nossos patrocinadores. Eu ia dizer, antes da gente falar isso, a gente vai agradecer aos nossos patrocinadores que estão conosco nessa segunda temporada. Cienza, Farmácia de Manipulação e BiomeHub. Pessoal, vai subir agora um QR Code na tela. E vocês que estão assistindo ou escutando o nosso podcast podem ver com esse QR Code e vocês vão ter 15% de desconto nos manipulados da Cienza e em todos os exames da BiomeHub. E, inclusive, o que vai acontecer aqui? A gente vai falar também um pouquinho sobre suplementação para essa longevidade. Então, aguardem que teremos isso em todos os episódios. Vamos falar sobre teste de microbiota intestinal, microbiota vaginal, microbiota oral, teste genético. Então, assim, pessoal, vai vir muita informação
boa aqui para vocês. Até porque, Lu, quando a gente abriu para patrocínio, o que aconteceu? O óbvio, as pessoas se acotovelaram querendo nos dar dinheiro, querendo nos patrocinar. Uma grande honra patrocinar o Biohackers Podcast Brasil. Mas nós escolhemos gente que faz sentido com a nossa filosofia. Com certeza. Então, se o assunto é biohacking, vamos escolher pessoal que trabalha com medicina de precisão, que ajuda a gente a nos conhecer, a conhecer nossa microbiota intestinal e depois vamos chamar quem? Quem vai oferecer as soluções. Porque não adianta só a gente se conhecer para ficar ansioso que não tem nada para fazer. E o biohacking é sobre ser proativo, ser ativo. E não aceitar esse tal de envelhecimento de forma passiva, que é o que nos ensinaram. Não, isso não tem a ver com a nossa rebeldia, não tem a ver com biohacking. Perfeito. E eu vou aproveitar, Ricardo. Talvez eu já vou ir assim, porque a gente deu uma organização. A gente organiza, tá, pessoal, aqui um roteiro e a gente começa a conversar. Não parece, mas a gente organiza. Organiza, a gente começa a conversar e muda o roteiro assim, ó, na hora, tá? Mas o Ricardo falou algo bem interessante que tá aqui no nosso roteiro. Isso aqui ele tava lá no final do roteiro, eu vou puxar para agora. Que tu muito bem mencionaste que nós, né, queremos patrocinadores e pessoas que estejam aqui, que tenham o mesmo propósito, que acreditem naquilo que a gente acredita, né? Nessa nossa linha. E aí a gente tem visto muito, hoje em dia, sobre influenciadores da saúde, tá? E eu queria ouvir a tua opinião, Ricardo, em relação a isso. E eu também posso dar depois a minha opinião sobre essa influência na saúde. Se são educadores ou vendedores de promessas. O que tu acredita em relação a isso? Vamos trazer esse assunto que ele é polêmico, mas eu acho que é bem salutar nós conversarmos sobre isso, porque nós dois, né, somos médicos, estudamos muito e nós temos muito, muito, muito cuidado e respeito pelo nosso paciente, pelas pessoas que estão nos escutando, tanto aqui no podcast quanto nas nossas redes sociais, com o conteúdo e a verdade e o quanto isso vai impactar na vida daquela pessoa. Porque quando a gente escuta algo sobre saúde, a gente se sente diretamente impactado. E aí hoje a gente é bombardeado por muitas informações de saúde e por muitos influenciadores de saúde, que eu até acredito que é algo interessante. A gente, né, mudar esse ecossistema que a gente vive e pensar em saúde. Mas o que tu acha disso? Tu acha que são educadores ou muitas vezes é vendedor de promessas? Isso é uma questão fundamental. Quando eu estava entrando na medicina, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, olha, eu tenho até vergonha de dizer isso, porque isso aponta para uma idade cronológica avançada, não biológica, mas cronológica avançada. Depois e vocês a gente vai falar vão aprender sobre a diferença, a idade tá? biológica do Ricardo. Mas, enfim, quando eu estava entrando na medicina, você tinha que fazer fila para conhecer a tal da internet. Olha só. Ou seja, naquele momento, o gargalo era conseguir informação. Você tinha que pedir artigos com antecedência para ir buscá-los na biblioteca. Hoje em dia, como você falou, a gente vive num mar de informações e o gargalo é a gente ter o filtro para saber separar o joio do trigo. Vou dar algumas dicas do que diferencia um educador de alguém que vende promessas ou talvez venda seu curso ou talvez venda sua filosofia. Ó, pessoal, atenção aqui. Vou até virar para a Isso é câmera muito do corte. importante. Isso é muito importante. O indivíduo que está imbuído de informar, ele, por definição, não é um militante. Então, ele vai abrir caixinhas que podem ser da medicina tradicional, podem ser da integrativa, podem ser daqui, podem ser de acolá, conforme isso for necessário. O que ele quer oferecer é a melhor informação e, quando ele está no seu consultório, é a melhor terapêutica para o seu paciente. Já o militante, ele vai oferecer uma terapêutica que, em geral, a que ele vende no consultório ou que é a terapêutica do curso que ele está vendendo. Então, uma boa ferramenta para separar o educador do vendedor de ilusões, muitas vezes, é saber se ele está oferecendo um desfecho, por exemplo, ter uma saúde melhor, rejuvenescer, ter menos doença cardiovascular, ou se ele está oferecendo uma modalidade. Por exemplo, dieta carnívora,
Já ouviu falar sobre a dieta carnívora? Compre meu curso de dieta carnívora. Dieta carnívora é a melhor. Dieta carnívora ou morte? Claro que tem méritos, mas essa pessoa é uma militante da dieta carnívora. Se amanhã sair um artigo sugerindo que a mediterrânea pode ser melhor para algum tipo de pessoa, ele não vai divulgar. E ele vai deixar de ser um informador. Então, você nunca pode optar por ouvir aquelas pessoas que você tem certeza que vão morrer abraçadas nas suas ideias. A pessoa tem que saber desapegar das ideias. E Lu, veja que legal que é isso. Eu já mudei 1000 vezes de opinião e você pode estar certo tendo ideias diferentes no seu devido momento. Com aquelas informações, eu pensava assim, com essas novas eu penso assado. Que bom, né? Que bom. Isso mostra um crescimento e uma evolução. Achei interessante isso que tu trouxe. Isso serve para medicina e para tudo na vida, né? A gente ter essa capacidade também de até uma certa resiliência frente às... Posso até trazer aqui a palavra novidades ou aos novos estudos, de entender que em um momento aquilo que a gente acreditava era o melhor para aquele momento. E para aquele paciente... Isso é muito interessante também. As pessoas, elas são muito diferentes, né? A genética de cada pessoa é diferente e o estilo de vida daquela pessoa que vai trazer o carimbo epigenético é muito diferente também. Então, não existe um ser humano igual ao outro. E eu acho que tá aí a sapiência, né? O médico sábio, que não é só o médico inteligente, mas o médico sábio, ele sabe pegar o conhecimento que ele tem e entender o que é melhor para a individualidade daquela pessoa. E isso é muito biohacking. Claro. Isso é muito biohacking. Porque a gente vê todos os dias no nosso consultório. Uma coisa funciona para um, não funciona para outro. Sabe que isso até me deixa um pouco assim, quando vai numa farmácia, tá? Então, tu vai comprar ali uma medicação que ela já vem, né, já está tabelada com aquela quantidade. Então, né, um X ali de paracetamol, que é um dos medicamentos mais vendidos. Gente, ele vai ser absorvido diferente para mim, diferente para o Ricardo, para algumas pessoas ele pode realmente gerar uma certa lesão hepática, para outras não. Então, por que aquilo vem dentro de uma caixinha e é vendido igual para todo mundo? Ô Lu, sabe uma das coisas que mais me dá orgulho? É quando me liga a Camila da Ciência Farma, braba comigo, porque eu esqueci a dose da fisetina. Claro, eu prescrevo um paciente por vez. Cada um é diferente. Eu não tenho copia e cola e, portanto, às vezes eu vou esquecer. Então, o biohacking é o oposto de você ter 10 pacientes diferentes e dar a mesma receita, copia e cola para os 10. Acabou a medicina de receita de bolo. A gente está decretando aqui que não tem tamanho único. Nada disso. E as pessoas no biohacking vão ajudar os seus médicos e terapeutas com seu conhecimento sobre o seu próprio corpo para, em conjunto, tomar as melhores decisões terapêuticas. É muito o que a gente chama, eu gosto muito desse termo, que é autoconhecimento metabólico. Cada metabolismo é muito diferente. Quem me acompanha, e a gente conversa muito por aqui, sabe o quanto eu gosto de, né, utilizar ali o sensor de glicose, porque é sensacional a gente vê as nuances que cada pessoa apresenta. Então, até um mesmo alimento, ele gera respostas, eu digo assim, comandos metabólicos diferentes em cada pessoa. É por isso que algumas pessoas se sentem bem, se sentem energizadas com um tipo de alimento e outras não vão nem digerir bem aquele alimento. Até porque a microbiota de cada pessoa é diferente e a microbiota está muito relacionada com a maneira como a gente vai digerir e processar todos aqueles nutrientes e aquela energia desse alimento. Então, entender o médico, o profissional da saúde, entender o paciente dele e o próprio paciente, a própria pessoa, ter esse autoconhecimento é um dos grandes pilares do biohacking. O biohacking traz o paciente para o centro do seu próprio tratamento. Quando você vê aí o biohacker com o anel para ver como está o sono, com o monitor de glicose que a Lu colocou no consultório, esse paciente está fazendo parte
da coleta de dados que ele vai depois apresentar ao médico e, portanto, de seu tratamento. Então, o biohacking traz o paciente para o centro do seu próprio manejo. Ele não é mais peça passiva, ele não é mais um paciente que recebe do médico as informações, pergunta, assim, quando vê que pode, levantando o dedo. Não. Ele leva para o médico, ele discute com o médico, ou com o nutricionista, ou com outros colegas da área da saúde, e ele é parte ativa do seu próprio tratamento. Afinal de contas, né, Lu? Ele é o principal interessado. Não, e eu amo quando o paciente vem estudado. Eu amo porque aí a gente consegue aprofundar, sabe? Porque aí o papo, porque a consulta, ela é que nem isso aqui que a gente está fazendo. A gente está trazendo conhecimento na consulta. Eu não consigo nem me imaginar, e até eu vou contar isso num próximo episódio, que era algo que me frustrava muito quando eu estava na minha época de residência ou nos primeiros atendimentos que eu fazia em hospitais, em pronto atendimento, de ter aquela anamnese pronta, já com os exames ali do paciente, colocar ele dentro de uma caixa já pré-estabelecida. E aí, para essa caixa a gente tem tal diretriz, e essa diretriz... As diretrizes, elas são grandes confortos para o médico. Porque ele fala assim, ufa, eu até aqui dei uma relaxada. Consegui colocar esse paciente numa diretriz da Sociedade Europeia de Cardiologia. Consegui colocar, então agora eu estou respaldado pela diretriz. Gente, não é que a gente tem que respeitar essas diretrizes, porque sim, existem muitos estudos por trás dela, mas dentro da diretriz a gente tem que entender como que esse paciente vai se encaixar. Né? Nós temos que ter segurança de trazer a melhor conduta para ele dentro dessa diretriz e fazendo o nosso próprio manejo. Então, aqui a gente traz o protagonismo do paciente e todas as condutas, elas são uma discussão entre o médico e o paciente. E o biohacker, no caso nós, por exemplo, colegas que trabalham com medicina de precisão, sabem reconhecer as limitações das diretrizes, porque a gente conhece bem os nossos pacientes, a gente conhece os genes dos nossos pacientes, a gente conhece as microbiotas dos nossos pacientes, o perfil epigenético, e a gente tem a noção completa que o nosso paciente que está na nossa frente, muitas vezes não estava naquele ensaio clínico de onde saiu a diretriz. Exatamente. E olha, às vezes isso adquire conotações até bem tristes. Isso que tu falou, ufa, mas eu coloquei na diretriz, é do tipo... colocado de forma dramática, morreu, mas morreu dentro do protocolo. Sim, aí ele deixou o médico seguro, né? Não, tá, eu fiz o que ali o protocolo dizia, eu tô respaldado por isso. Eu acho bem interessante, Ricardo, a gente trazer isso aqui, né? Que tu falou, esse paciente, muitas vezes, e na maioria das vezes, ele não estava naquele ensaio clínico. Por quê? Quando a gente faz um estudo, né, quando um estudo é feito, a gente tem um N, então um número ali de pessoas que vão ser avaliadas naquele estudo. Mas daqui a pouco, o meu biotipo não vai ser estudado ali. E se ele for estudado, daqui a pouco vai ser num percentual que não é nem tão grande. Então, como é que aquele estudo vai se encaixar para mim? E isso também é importante do médico, e não só do médico, das pessoas leigas que vão ler os estudos, que eu adoro que hoje em dia esses estudos estão abertos. É diferente, né, Ricardo, da tua época de faculdade, da minha também, mas a gente já tinha esse acesso na internet, tu tinha que ainda pegar na biblioteca. Imagina quanto tempo não levava para chegar o estudo, né? Mas a gente tem que entender, assim, com qual população que esses estudos foram feitos. Então, vamos colocar uma questão que está em alta até por causa das canetinhas emagrecedoras. A perda de peso. Estudos de dieta, que os colegas nutricionistas, que os colegas endocrinologistas, nutrólogos conhecem bem. Quantos desses estudos estratificaram as pessoas com base na microbiota intestinal? Que é fundamental para definir a resposta a certos tipos de dieta. Pouquíssimo. Então, realmente, a gente tem que usar a medicina de precisão para saber quando sair de uma diretriz e lembrar que a diretriz que a gente tem que seguir é a diretriz do nosso paciente. Exatamente. E ele é único. E aí, isso é muito interessante, porque essa questão que a gente falou do sensor de glicose, dos anéis para a questão do sono, da frequência cardíaca, enfim, de informações que a gente tem, que são bem individuais de cada pessoa. Esse
é um estudo que o próprio paciente está fazendo dele, o estudo mais personalizado. Então, eu levanto muito a bandeira dessas individualidades e dessas informações. E eu acho que aí a inteligência artificial nos ajuda muito. Nesse sentido. Então, assim, o médico, ele nunca vai ser substituído pela inteligência artificial. Mas o médico, ele precisa trabalhar junto com a inteligência artificial. Talvez ele vá ser substituído por outro médico que usa inteligência artificial. Exatamente. Eu acho que isso dá um assunto, assim, para um podcast inteiro. Mas eu não tenho receio nenhum da inteligência artificial. Eu acho que ela está aqui para nos ajudar. E, inclusive, nós mesmos já estamos utilizando itens da inteligência artificial para as nossas próprias condutas e para as condutas com os nossos pacientes. Perfeito. Que aprofundar nessa questão polêmica que a gente trouxe há pouco de dieta, canetinhas emagrecedoras, porque tem algumas novidades acontecendo no nosso meio, né? Vamos passar para segundo bloco, tá? Deste primeiro episódio da segunda temporada do Biohackers. Mas antes da gente passar, a gente vai fazer mais um agradecimento. Eu gosto que o momento agradecimento é o momento que a gente dá uma respirada. Respiração nasal também, tá, pessoal? É um grande biohacking que a gente pode fazer, deve fazer, a gente respira todos os dias, mas às vezes não respira com consciência. Então, vamos lá, agradecendo. Cienza, farmácia de manipulação, Biome Hub. Especialistas em medicina de precisão, sabe, Lu? Rafa, pode trazer aqui. Eu não tô conseguindo ler. Eu sei que é o cupom de desconto, só que eu não tô... Tá, o nosso cupom de desconto que tá aqui. Eu não consegui ler porque a luz tá... tá bem aqui. Mas não é a luz azul. É bom ver os bastidores. Deixa. A gente não vai cortar, a gente vai deixar, porque tá ali, a gente sabe que tem o cupom, só que eu não conseguia ler, ver se era o cupom. Vocês perderam, tinha que ver a pupila da Lu, né? Agora vocês vão ver, pessoal, se o estúdio é bom de corte ou não. Por quê? Porque eles queriam cortar aqui, que a gente errou o nome do cupom e teve erro, e a gente quer mostrar os bastidores para vocês. Mas o que acontece? Nós temos um cupom muito chique, tá? Que é Biohackers, tá? Esse cupom que tá subindo aqui na tela, ou descendo, não sei, é um cupom que vai dar 15% de desconto nos manipulados da Cienza e nos exames da Biome Hub. Que não é só microbiota intestinal, a gente fala bastante sobre isso, mas tem microbiota vaginal, fundamental, às vezes para questões de fertilidade e para outras situações de saúde, e também testes com genes humanos para ver predisposições e respostas individuais. Eu já escrevi aqui, porque fertilidade vai ser um assunto único, de um podcast único. E microbiota intestinal, pessoal, é assim... É uma virada de chave quando a gente dá o devido valor para microbiota intestinal. E eu acho, assim... que muitos colegas não falam tanto sobre a microbiota intestinal, porque realmente é difícil. Porque não existe uma microbiota igual a outra. Não, inclusive, a diferença entre a minha e a tua é maior do que toda a diferença entre todas as bactérias de vida livre da Terra, Lu. Vocês conseguem imaginar isso? Isso que o Ricardo falou, acho que é algo que o nosso cérebro ele não consegue nem processar. Né? São aqueles números que a gente não consegue nem processar. Mas isso é muito lindo, porque é algo muito individual. Ao mesmo tempo, nos abre, assim, nos expande para muitas possibilidades dentro da medicina. E é algo difícil. É muito difícil. Por quê? Porque é muito individualizado. E, às vezes, na tentativa de um acerto, pode ser que a gente vai ajustar aqui, não vai ser o melhor ajuste. Então, é um ajuste muito fino. É uma lapidação. E vale a pena fazer, porque a disbiose, que é a desregulação da microbiota intestinal, em 2023, entrou como um novo hallmark of aging. O que é isso? Entrou como um novo fator associado ao envelhecimento. Só que, Lu, para ser admitido como hallmark of aging,
não significa apenas uma associação. Então, não é só que a gente envelhece e fica com disbiose, mas tem que ter uma relação causal. Então, você tem que ir no laboratório, você tem que induzir disbiose num animal, o animal tem que ficar mais velho ou doente, você tem que regredir a disbiose e aí regredir a idade biológica ou reverter a doença, para provar causalidade. Então, quando a disbiose entra como hallmark of aging, significa que ela foi validada como algo que nos envelhece e mais, que a gente pode manipular ou biohackear. Ou hackear. Perfeito. A gente tem que definir melhor se a gente vai usar isso, porque temos que ver a terminologia, porque a gente vai lançar isso, Lu. Eu vou fazer uma pergunta agora. A gente já vai falar, tá, pessoal, da semaglutida e da tirzepatida, mas eu vou ter que puxar esse gancho. Porque hoje de manhã, uma paciente, durante a consulta, me perguntou: doutora, tu acha que eu tenho disbiose? E eu falei para ela: não, eu tenho certeza, pelos sintomas. E me parece, Ricardo, eu quero saber, eu não vou dizer o que me parece, depois eu falo o que me parece, eu quero te perguntar. Tu acha que todo mundo tem disbiose? Bom, eu tenho mais de 400 exames feitos e por mim interpretados. E a maioria das pessoas não tem a microbiota em equilíbrio. Tá. Ou elas têm uma pré-disbiose, ou ela tem uma disbiose. Só que bacana desses exames de precisão é que eles não dão só um diagnóstico disbiose ou predisbiose. Eles explicam por que a pessoa tem pré-disbiose ou disbiose. Eles dizem, olha, a diversidade das bactérias está diminuída. Olha, a proporcionalidade entre elas não está legal. Tá faltando essas bactérias que promoveriam a saúde intestinal, mas está sobrando essas que promovem a inflamação. E, ao permitir fazer esse landscape da microbiota do teu paciente que está na tua frente, te dá essa grande oportunidade de intervir de forma precisa e acurada. Quanto mais precisão tu tiver, mais assertivo tu vai ser na terapêutica. Tá, vamos diferenciar então pré-disbiose de disbiose. Qual que é a diferença? É muito difícil de fazer essa diferenciação. Não tem critérios objetivos, mas seria algo que seria uma graduação. Então, por exemplo, alguns sistemas de graduação, eles consideram muito a questão da alfa-diversidade. A alfa-diversidade depende da riqueza de você ter diferentes bactérias e da proporcionalidade entre elas. Porque imagina que você tem uma alfa-diversidade baixa. Você tem uma pobre riqueza de bactérias. Aí você toma um antibiótico, você interna, você fica doente e calha que as poucas bactérias que você tem para manter uma função metabólica são suscetíveis àquele antibiótico. Aí você perde toda aquela função metabólica. Então, ter a diversidade te dá resiliência, faz com que tu resista a esses insultos, a essas intempéries melhor. Então, você, quando está fazendo uma graduação de disbiose, você pode considerar essa alfa-diversidade, pode considerar a relação entre bactérias. Alfa-diversidade, tá? Explicando assim, bem de uma maneira leiga, é os diferentes tipos ali de micro-organismos dentro de ti. Dentro da pessoa. Isso. Tá? E o que eu... Sabe por que eu te fiz essa pergunta? Todo mundo tem uma disbiose, porque me parece assim que estresse. Tá? E quando a gente fala de estresse aqui, não é só a pessoa estressada, tá? Mas é sono ruim. Por mais assim que às vezes a gente trabalhe com aquilo que a gente gosta, né? Gosta muito da nossa família, mas às vezes é uma família ali que tem, né? Tem bastante trabalho, né? Me parece que todo mundo já passou por alguma situação de estresse. Sabe onde que eu vejo muito situação de estresse? Pessoas que se mudam de país, né? Então, vão morar fora e depois voltam. Porque, claro, também o tipo de microbiota, ele varia muito de país para país, né? Ou pessoas que trabalham dentro do hospital. Então, quando a gente trabalhava dentro do hospital, a nossa microbiota era muito diferente do que a nossa microbiota é agora. E me parece que todo mundo que vive neste mundo já teve algum momento de estresse, ou algum momento que a alimentação não foi tão boa, ou algum momento de sedentarismo ou de muito esporte, porque isso também é interessante falar, né? Muito treino também pode gerar uma disbiose. Então, me parece que todos nós estamos suscetíveis a ou estar com disbiose ou em algum momento da nossa vida já ter passado por isso. Claro.
isso que você falou é fundamental. A microbiota intestinal é uma grande transdutora do estilo de vida. Então, o estilo de vida nos afeta. Tu é médica de estilo de vida, tu sabe isso melhor do que ninguém. Mas como o estilo de vida nos afeta? Em parte é através da modulação da nossa microbiota intestinal. Em parte é através da modulação epigenética, que é algo que a gente vai falar bastante também quando a gente entrar na determinação da idade biológica das pessoas. Que, inclusive, eu sei que tu tá com um projeto, né? Esse ano sobre idade biológica. Vamos falar... eu vou anotar aqui, ó. Porque isso vai ser muito falado no nosso próximo episódio aqui, ó. O projeto do Ricardo. Gente, eu anoto tanta coisa, porque assim, ó... Vocês não têm noção como a minha cabeça fica pipocando aqui de coisas para falar. Mas a gente não pode deixar de falar nesse episódio sobre um gancho que nós puxamos. E nós não vamos mais deixar de puxar os ganchos e não terminar os ganchos nessa temporada, tá? Que é o que nos diferencia dos esquizofrênicos. A gente descarrilha, mas a gente consegue voltar. Ainda conseguimos voltar. Voltar, Quando a gente parar de conseguir puxar o gancho de volta, vocês ligam para os nossos médicos, né? Para nos tirarem daqui de camisa de força. Por enquanto, não. Então, assim, a pergunta polêmica. Por quê? Por que a gente vai trazer isso que é polêmico, tá? Porque da nossa última temporada para essa, muitas coisas aconteceram. E uma delas foi a chegada da tirzepatida para o Brasil, que chegou agora, semana passada, tá? Talvez o episódio vai ir para o ar um pouquinho mais tarde, mas agora, nesse momento, pessoal, foi semana passada que ela chegou. E aí, Ricardo, eu queria saber de ti, tá? O que tu acha da tirzepatida? Qual a diferença da tirzepatida para semaglutida? Se tu acha que agora realmente a gente vai conseguir combater essa pandemia da obesidade? O que a gente entendeu certo e o que a gente entendeu errado de diferença entre a tirzepatida e a semaglutida? Pode dar o corte que esse vai ficar bom. Muito bem. A gente está feliz porque chegou agora o Mounjaro, que é a tirzepatida. Ainda chegaram as doses iniciais só. Então, a gente sabe que a gente tem que escalonar as doses, principalmente para quem tem obesidade importante. Eu, como sou paranoico e mal-humorado e desconfiado, acho que é porque nos países desenvolvidos o pessoal já escalonou até os 15 miligramas e começaram a acumular as canetinhas com 2,5 e aí estão agora nos empurrando. Mas o bom é que chegou. Atrasou, mas chegou. E é uma revolução, né, Lu? Nunca mais a obesidade vai ser igual. Para vocês entenderem, na minha opinião, essas canetinhas fazem pela obesidade o que os antibióticos fizeram pela infecção, o que os quimioterápicos fizeram pelo câncer, o que os esteroides anabolizantes fizeram pela caquexia da AIDS. São fármacos que você prescreve e a alteração é clara. Eles funcionam muito bem no seu propósito. A gente já tinha a semaglutida. A semaglutida é um agonista GLP-1, então ela imita um hormônio, que é o GLP-1, mas quando a gente produz o GLP-1, ele é muito rapidamente degradado. Então, o primeiro ponto da canetinha que tem a semaglutida, que era o Ozempic, depois o Wegovy, é que esse hormônio da canetinha não é degradado rapidamente pelo corpo. Por isso dá para fazer uma injeção por semana. O segundo ponto é que esse agonista da canetinha se liga ao receptor do GLP-1 5 vezes mais fortemente que o próprio GLP-1. Ou seja, ele é bem mais potente que o hormônio natural. Ele, então, dura mais tempo e é mais potente. E ele entrega uma grande perda de peso por, basicamente, 3 mecanismos. 1, lentifica nosso trânsito gastrointestinal e a gente fica com saciedade precoce, fica literalmente com o estômago cheio antes. 2, vai no nosso centro da recompensa, nossos centros hedônicos e diminui o nosso hedonismo, nossa vontade, nossa compulsão. E 3, tem uma ação direta na gordura. Tem uma ação direta, murcha a gordura, Lu, tá? A tirzepatida é um agonista, imita esse GLP-1, mas também imita o GIP. E quando se fez estudo comparativo, a tirzepatida entregou uma perda de peso bem maior, na dose máxima, 20,2%,
contra 13,7%. Isso é bastante coisa. Com a semaglutida. É bastante coisa, é quase a faixa de cirurgia bariátrica. Claro, na dose máxima. Só que veja que interessante. A dose máxima da semaglutida, do Wegovy, nesse estudo, foi de 2,4 miligramas. E a dose máxima da tirzepatida foi de 15 miligramas. Só que o percentual de efeito colateral de náusea e vômitos foi igual nos dois grupos. Isso significa que a gente consegue usar uma dose bem maior de tirzepatida para ter os mesmos efeitos colaterais que uma dose menor de semaglutida. É por isso que a tirzepatida entrega uma perda de peso maior, porque você usa 15 miligramas ao invés de usar 2,4 miligramas. Ela mais bem tolerada, né? Muito mais bem tolerada. Por quê? Ela vai lá numa área do cérebro, que é a região póstrema do cérebro, e tem uma ação antinauseante. Então, como ela é bem tolerada, você pode aumentar bastante a dose e aumentar a potência. Na verdade, as pessoas acham que a tirzepatida é mais potente que a semaglutida, porque a semaglutida imita o GLP-1 e a tirzepatida imita 2 hormônios, GLP-1 e GIP. 2 é melhor do que 1. Mas, em realidade, Lu, a tirzepatida é um imitador muito ruim do GLP-1. Atua 5 vezes menos no GLP-1, no receptor GLP-1, do que o próprio hormônio natural. É um agonista muito mais fraco do GLP-1 do que a semaglutida. A ação é muito enviesada para o agonismo GIP. Então, ela é quase que só um agonista GIP. E aí vem outra questão. Por que ela entregou uma perda maior, além de se associar a uma dose mais alta? Porque a gente tem aqueles 3 mecanismos de ação. Esvaziamento mais lento. A gente tem ação no centro da fome, nos centros hedonísticos, mas tem ação direta na gordura. A tirzepatida tem uma ação maior direta na gordura. Direta na gordura, né? Exatamente isso. Sensacional. Eu anotei aqui, pessoal. Eu vou trazer algo bem polêmico. Ozempic natural. É para dar um corte bom, tá? Não existe, tá, pessoal? Ozempic natural. Mas existem maneiras naturais da gente lentificar o nosso trato gastrointestinal e da gente aumentar a nossa saciedade, que são coisas simples que vocês podem fazer agora, tá? Não sei que momento do dia vocês estão assistindo, mas vocês podem fazer na próxima refeição, tá? Lentificação do trato gastrointestinal. O que a gente vai fazer? A gente vai incluir fibras na refeição. E a gente vai começar as refeições com fibra. Tá, mas como assim, Lu? Começar com fibras. Saladão, tá? Bastante verdes. Depois a gente vai pros vegetais, vai fazer a ordem dos alimentos, tá? Sim, essa ordem dos alimentos, ela melhora a questão dos picos de glicose, mas ela lentifica muito o nosso trânsito, né? O trânsito do trato gastrointestinal. Então, assim, começar por fibras. Outra opção que dá para fazer é suplementar a fibra, né? Então, manda suplementar uma fibra, toma ali essa fibra diluída em água antes de começar as refeições. Estimular o centro de saciedade. Já que a gente vai começar pelas fibras, a gente precisa mastigar bem, a gente vai demorar um pouco mais para chegar lá na proteína e no carboidrato. A gente vai deixar o carboidrato para o final da refeição. Por quê? Porque o nosso metabolismo, o nosso organismo leva 20 minutos para começar a liberar os hormônios da saciedade. Vocês sabem quando que esses hormônios da saciedade são liberados? Quando a gente se alimenta. E ele demora, pessoal, esses 20 minutos. Então, às vezes, a gente come tão rapidamente que a gente não dá nem tempo para o corpo liberar esses hormônios. É claro que a gente sabe que as pessoas com sobrepeso e com obesidade, elas têm os níveis de GLP-1 menores do que os níveis de uma pessoa que não tem sobrepeso. E é aí que entra essa virada de chave, porque esse tipo de medicamento está dando muito certo para pessoas realmente que antes tinham indicação de uma cirurgia bariátrica e agora não tem mais. Então, o Ozempic natural não existe, mas a gente pode dar umas hackeadas. Nós já estamos com o tempo finalizando, só que eu tenho uma pergunta aqui que é muito boa. Manda. E eu preciso que o Ricardo responda essa pergunta. Porque a gente fala muito, a gente tá falando de longevidade, tá? Eu sei que o pessoal tá nos olhando aqui, é rapidinho, pessoal. A gente fala muito do uso, né, da metformina para longevidade. E isso já tá
muito bem estabelecido, a gente já usa, né, para pré-diabetes, para longevidade, a gente pode falar em um outro episódio só sobre isso. Mas se a semaglutida e a tirzepatida atuam ali no GLP-1, né? Atuam ali nos depósitos de gordura, melhoram a nossa qualidade metabólica. A gente pode pensar nesses medicamentos daqui a pouco em doses diferentes, em microdoses, para longevidade e não para perda de peso? Já tem biohacker fazendo isso, como o Brian Johnson, por exemplo, que todo mundo conhece, aquele milionário do Netflix, que incorporou doses baixas, nem tão baixas, em torno de 1 miligrama de semaglutida não é nem tão baixa por assim. semana, dose terapêutica, no protocolo dele de longevidade. E olha, não dá para saber qual é a fração atribuível a cada uma das milhares de coisas que ele faz. Ninguém está dizendo para você fazer que nem o Brian Johnson e passar o dia inteiro tomando cápsulas, mas o fato, Lu, é que ele bateu o recorde mundial da desaceleração da idade, que é dado pelo velocímetro do Dunedin. Como é que funciona isso? Se o velocímetro, se o ponteirinho está em 1 ano teu está te envelhecendo 1 ano. No estudo original do Dunedin, o ponteirinho do pessoal ficava entre 0,6 a 1,6. Tinha gente que em 1 ano envelhecia 40% a menos do que deveria. E tinha gente que em 1 ano envelhecia 60% a mais. O dele bateu 0,48. Então ele bateu o recorde, 1 ano dele envelhece a metade do que deveria envelhecer. E uma das coisas que ele faz é isso. E tem seu mérito. Nos estudos da semaglutida, houve uma redução, por exemplo, de 40% a 70% no risco de Alzheimer. Nos estudos desses agonistas do sistema incretínico, como é o nome correto deles, há um risco de 20% a menos de eventos cardiovasculares. E muitos desses benefícios não são só pela perda de peso. Então, é possível que microdoses ou doses pequenas, até em pessoas que não têm obesidade, possam trazer benefícios na longevidade. Isso tem que ser estudado com mais calma, mas é uma possibilidade. Serão as cenas dos próximos capítulos. E quem sabe aqui, né, nos próximos episódios, a gente já não vai poder falar isso como algo já estabelecido. Não Vamos ver. Seria uma despedida sem vontade de querer mais se não citássemos nossos queridos patrocinadores no final também. Com certeza. Muito obrigado. Cienza Farmácia de Manipulação. Biome Hub, pessoal, sempre que a gente fala deles, sobe ou desce o QR Code com o nosso cupom de desconto. Ou talvez descreva uma chave grega, vai na diagonal, não sabemos. Nós não sabemos, randômicos. Tá? Mas sim, é um QR Code ou o cupom de desconto Biohackers para vocês obterem 15% de desconto na suplementação e nos exames. Pessoal, muito obrigada. Eu tô tão feliz. Tu também tá feliz, né, cara? Tava em abstinência. Não, sim. Agora já parece que eu vem uma tava falando energia. com o gato já, assim, fazendo podcast Não, sozinho. assim, ó, vem uma energia. E estamos com canecas novas. Essa nossa caneca, assim, ó. Parabéns pro nosso time que tá... Bonita a caneca. Linda essa caneca. Eu olho pra essa caneca aqui e já me dá vontade de fazer vários H hábitos. em formato de cromossoma, né? É, sensacional. E aqui uma homenagem ao Watson, é o Crick, né? Sensacional. Mudamos a cor também. Achei assim, ó, chique essa nossa nova cor. Pessoal, nos sigam no YouTube, no Spotify, deem like no canal. Peraí, o que mais? Ativa o sininho. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva e compartilhe esse episódio com aquela pessoa que você acha que vai... O que está precisando escutar aqui, o que a gente trouxe. Nos vemos na próxima semana. Até mais, pessoal.